Boa noite a todos os irmãos, que a paz de Jesus possa estar em nosso meio, nos auxiliando a sermos melhores, sendo esse o objetivo da nossa encarnação. E o nosso tema de hoje vai tratar justamente dos limites da encarnação, o qual consta no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar de qual é o objetivo da nossa encarnação, ou seja, de nós convivermos e vivermos diversas existências e o que devemos fazer, como devemos agir para progredir, sendo a perfeição, o nosso objetivo final como filhos de Deus. Então, este item o item 24 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa uma pergunta fundamental. Por que nós temos de viver várias existências? Temos de encarnar, ou seja, de reencarnar muitas vezes. Justamente, vai dizer-nos São Luís nesse item, para progredir continuamente. De modo que há sim um limite, ou seja, há um término para o processo de encarnação, que finda justamente com a depuração completa de um espírito. Criado simples e ignorante, é a partir das vidas sucessivas, ou da pluralidade das existências, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita, que nós vamos evoluir. Então, o capítulo denominado Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, sendo esta uma fala do Mestre Jesus, no seu item 24, vai responder a uma pergunta fundamental. Quem responde é o Espírito São Luís. Quais são os limites da encarnação? Ou seja, qual é o momento em que nós deixaremos de encarnar? Consequentemente, vai nos falar também no Livro dos Espíritos e posteriormente ainda na nossa exposição, nós falaremos a respeito das questões 132 e 133 que vão tratar justamente do objetivo da encarnação. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Nós temos relatos nas obras espíritas de que em mundos superiores à Terra, o corpo espiritual dos irmãos lá presentes é um corpo menos denso, é um corpo mais fluido, ou seja, nós aqui na Terra, ainda inferiores que somos, temos um corpo físico denso, ou seja, uma matéria grotesca, enquanto nos mundos mais felizes, esses irmãos dispõem tanto de corpos quanto de perispíritos, né, dessa camada intermediária entre o corpo físico e o espírito, de forma mais fluida, mais transparente, mais etérea, justamente pela leveza da sua moralidade, ou seja, por serem espíritos já mais depurados. Uma vez, então, que evoluímos, nós nos tornamos menos grosseiros, nós nos tornamos mais leves, e este é, então, o relato de irmãos que conheceram a vida espiritual em outros locais. E aí nós vamos trabalhar também um outro princípio do qual o Evangelho e as obras básicas da doutrina espírita nos falam bastante, de que, e também embasado numa frase de Jesus, de que há muitas moradas na casa do Pai. O livro dos Espíritos e também o Evangelho vão nos falar dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Nós, quando criados por Deus, somos simples e ignorantes. À medida em que vamos encarnando, vamos então nos tornando mais depurados, vamos nos tornando cada vez mais próximos da perfeição. Mas sim, precisamos encarnar muitas vezes justamente para que nos depuremos, para que melhoremos, para que a cada dia estejamos mais
próximos, então, como já dissemos, à perfeição. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, diz São Luís, no capítulo 4, item 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se eteriza, ou seja, ele se torna mais leve, mais fluido, cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros, os quais são descritos na escala espírita que temos no Livro dos Espíritos. São aqueles espíritos que, agora destituídos de qualquer imperfeição, já não mais encarnam, ou seja, vivem a sua vida espiritual, a sua eterna vida em locais, em planetas, em mundos em que isso não mais é necessário. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam às missões que lhes são confiadas. Especialmente nas obras de André Luiz, trazidas a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós acompanhamos as missões de espíritos superiores quando vão ajudar irmãos em zonas umbralinas, por exemplo. E é como se eles apagassem a sua luz. Eles são descritos por André Luiz como seres muito etéreos, muito leves, bonitos, luminosos, mas que apagam a sua luz para não ferir a suscetibilidade daqueles irmãos que estão em extremo sofrimento e que vivem ainda na senda da dor, do ódio, dos sentimentos de vingança. E eles lá vão nas zonas inferiores da espiritualidade para ajudar. E dessa forma se tornam um tanto mais apagados, justamente como dissemos, irmãos, para não ferir a suscetibilidade desses irmãozinhos nossos que se encontram em situação mais inferior. Então, nós vamos perceber que, à medida então que nós evoluímos, vamos nos tornando menos densos, menos grosseiros. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, ou seja, então quer dizer que nos mundos superiores não há mais a reencarnação, ou seja, a volta à carne? Não. Ou seja, se vive a vida do espírito, ou seja, já são espíritos então voltados à superioridade, já destituídos de qualquer imperfeição, como falamos anteriormente. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. E esse, meus irmãos, é justamente o objetivo de estarmos sobre a Terra, ou seja, de nos depurarmos continuamente. Aí nós pensamos assim, quanto nos é difícil, não é? Mudarmos hábitos, sempre comparamos a mudança de hábitos alimentar, por exemplo. Não nos é difícil nós adquirirmos hábitos novos, por exemplo, fazermos uma alimentação regrada, ou fazermos atividade física, dormirmos mais cedo, comermos coisas mais saudáveis em menor quantidade. Pois é. Então, nos depurar também não é algo fácil. Né? E aí o Evangelho vai nos falar justamente dessa porta estreita, em que vão passar aqueles que estejam dispostos a mudar e a melhorar. Esse é o objetivo da encarnação, ou seja, fazer melhores aqui na Terra os homens que aqui vivem. Embora, como estamos procurando deixar claro, não somente na Terra nós temos vida inteligente. Então, lembro-me com muito carinho de algumas obras, né, como eram Os Deuses Astronautas, que lá na minha infância, né, um primo me apresentou, como aquela obra mexeu comigo ao dizer, ao afirmar, categoricamente que há vida em outros planetas e que muitas das coisas que foram aqui edificadas, né, e as pirâmides e outros monumentos que são famosos para a humanidade, o foram por irmãos habitantes de outros planetas.
Confesso aos irmãos que, criança que era, eu fiquei até com medo. E aí, estudando, né, a doutrina espírita, nós passamos a perceber que seria impossível Deus criar uma infinidade de mundos inabitados, reservando somente à Terra vida inteligente. Então, e a doutrina vem a nos confirmar essa questão com a pluralidade dos mundos habitados, né? E com essa questão de encarnarmos em diferentes lugares com relação, né, de acordo com o nosso grau evolutivo. Nós sabemos que a Terra está numa transição planetária, ou seja, estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aqui só ficarão os irmãos realmente dispostos a regenerarem-se. E aí fica-nos a pergunta: o que temos feito para nos depurar, para nos melhorar continuamente? A doutrina nos apresenta o conceito abençoado de reforma íntima. Mas quão numerosos ainda são os nossos erros? Mas não devemos desistir. A diferença é que hoje nós erramos, sabemos onde erramos e nos colocamos na obrigação e na responsabilidade de melhorar aquele ponto. E São Luís ainda termina esse item dizendo: deve-se considerar também que no estado errante, ou seja, quando o espírito não está encarnado, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual ele se liga pelo seu grau de adiantamento. Que assim na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Então, nós nos desmaterializamos à medida em que espiritualmente evoluímos. O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 5º, desculpe, irmãos, no capítulo 2º, vai nos falar da encarnação dos espíritos. E a pergunta 132, ela é emblemática, na qual Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles dirão o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, porque foi para isso que fomos criados. Deus, nosso Pai, é perfeito. Então, na sua inteligência suprema, no seu amor infinito, nos criou para que também um dia sejamos perfeitos. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho, ou seja, um corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí daquele ponto de vista as ordens de Deus de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, e na questão 133, Kardec continua questionando os espíritos, né? Falando sobre os espíritos que desde sempre seguiram a tendência ao bem, se eles precisam encarnar, no que os espíritos dirão. Todos foram criados, como dissemos no começo, simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, aquela música, né, do cantor e compositor Tim Maia, já saudoso, que dizia, Azul da Cor do Mar, que dizia que alguns nascem para sofrer enquanto os outros riem. Deus, na verdade, deu a todos nós as mesmas oportunidades. Por que que... E aí o Livro dos Espíritos, quando fala da reencarnação, nos traz essas possibilidades. Por que que um nasce com saúde e o outro tão doente, tão debilitado, nem chega a vingar, né? A poder
usufruir da existência física. Por que algumas mulheres conseguem ser mães e outras têm seu útero estéril? Por que alguns perdem seus pais tão cedo e já têm de trabalhar né, recém-saídos da adolescência, e outros têm uma vida confortável. Então, nós sabemos que nada é por acaso. O que hoje vivemos é resultado da nossa, dos nossos atos em vidas anteriores, e também, em muitos momentos, são provas que nós mesmos escolhemos para a nossa depuração íntima. Os problemas de família, os problemas financeiros, as dores físicas que experimentamos na existência, a pobreza material e também a riqueza, porque ela também é uma prova e das mais difíceis, porque possibilita muitas portas, mas deve ser usada com sabedoria para que se faça ela para o bem. Se conduza o dinheiro, que pode ser um abençoadíssimo instrumento de trabalho, que se conduza para o bem, para a melhoria dos nossos irmãos, do nosso derredor. Então, o objetivo da encarnação é claro, é nos depurar. Há espíritos, os irmãos podem estar se perguntando, que encarnam em missão? Sim, espíritos que, em tese, não necessitariam, mas vêm muitas vezes, e as obras espíritas nos contam histórias riquíssimas sobre isso, de mães que vêm ajudar filhos, né, cumprindo esse papel, ou até, né, um papel que é temporário, porque somos todos irmãos diante de Deus nosso Pai. Alguém que vem ajudar como um irmão querido, como um professor, mas o vem para auxiliar aquele que ali está, ou seja, que lhe é caro, para fazê-lo crescer também. Então, a encarnação pode ser expiação, né? Podemos vivenciar toda sorte de vicissitudes, não por acaso, não porque Deus dá isso para um e aquilo para outro, não, mas porque, através dos nossos atos em vidas anteriores, nós chegamos a esse resultado final. E Deus, na sua bondade, nos oferece, através da porta da reencarnação, a oportunidade de nos melhorarmos, a oportunidade de secar as lágrimas que nós causamos, a oportunidade de repavimentar o caminho, um caminho de dor que causamos, na forma do perdão, na forma do amor, na forma do entendimento. Então, encarnar é fácil? Não. Mas à medida que a doutrina espírita vai se apresentando para nós, nós percebemos a necessidade, uma vez que só conseguiremos chegar às portas da perfeição, aquilo, o destino para o qual todos fomos criados, a partir desse abençoado instrumento, a partir desse princípio fundamental, que nos fará conviver como irmãos, de repente com pessoas a quem magoamos muito ou que nos magoaram. Para quê? Para que nos perdoemos e convivamos bem daqui em diante, que nos reconciliemos. Então, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Jesus, sim, ele falava, e até tem uma passagem que diz, mas como pode, né, Senhor, um homem velho voltar para a barriga da sua mãe? Como é que isso existe? Ou de um corpo morto poder atuar novamente? Mas como que isso acontece? E ele se referia à reencarnação. Então, que nós saibamos o objetivo da nossa encarnação. Saibamos o porquê estamos aqui e o que temos de fazer para realmente ter uma vida mais feliz, dentro dos limites que nos são permitidos, a felicidade relativa da Terra, e para que colhamos os frutos de amor e bondade no futuro. O Evangelho é o guia diário para que nós possamos fazer isso. Rogamos a Deus, nosso Pai, nesse momento em que vivemos uma dificuldade tão grande com a pandemia, para que tenhamos mais amor no coração, para que tenhamos mais empatia, mais entendimento, mais bondade para com os irmãos que convivem conosco. Nesse momento em que sentimos-nos tão frágeis pela iminência de um vírus que ceifou tantas
vidas, tantas passagens pela terra, que nós possamos nos manter cuidadosos e confiantes em Deus, de que Deus não erra, de que Ele faz tudo pelo melhor, de que nada ocorre por acaso. Falamos então dos limites da encarnação. Quero agradecer imensamente o carinho, a atenção dos irmãos em dispensar esse tempo para estar conosco, através das mídias do SEDAC Tubarão. A todos, rogamos que a paz do Mestre Jesus ilumine e conforte os seus corações, que possamos então sentir o amor e a proteção de Deus em cada passo que dermos, no momento em que estamos, que é o mais valioso, o momento presente, e que nele possamos fazer o nosso melhor. Muito obrigada, que assim seja.